Olá, 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 pessoal! Boa tarde, 17h30 aqui na Terra da Garoa e lá em Brasília também, portanto, é hora de falar de tarô. Seguimos firmes e fortes na conclusão da segunda semana do aquecimento para o workshop do tarólogo 100% confiante que vai rolar na semana que vem, do dia 7 ao dia 11 de junho. E hoje estamos encerrando aqui a nossa semana de aquecimento. O que é a semana de aquecimento, prof? A gente falou sobre vários pontos, né? Às 17h30 sobre a carta da carruagem e também falamos, né, no horário daqui das 17h30 e falamos também sobre vários arcanos aí, os arcanos aí que a galera tem dificuldade de passear na hora, né, de interpretar, de passear entre esses símbolos. Então falamos ao longo da semana de vários arcanos aí que deram nó e foi você que decidiu qual arcano a gente falaria aqui nas nossas lives. E mais ainda, né? Falamos também sobre a profissão do tarólogo nas nossas mentorias ao 12h30. Então, além de também conhecer, né, dúvidas comuns para todos nós, profissionais do tarô, também conhecemos histórias de sucesso de pessoas que fizeram o programa Tarólogos do Amanhã e que, sim, tiveram resultados, sim, mudaram suas vidas, né, a partir da metodologia, né, em que eu proponho uma visão profissional do tarô. Portanto, sim, vimos histórias de sucessos e pessoas que estão hoje atendendo e ajudando outras pessoas com as cartas do tarô. Como hoje é o encerramento do nosso aquecimento e na semana que vem, no dia 7, vai começar o nosso workshop. Se você não se inscreveu ainda, é hora de se inscrever, tá facinho. Aqui nos comentários o meu time está colocando o link para você se inscrever gratuitamente no nosso workshop. E também está lá na descrição da bio. Workshop do Tarólogo 100% Confiante. Clica lá, se inscreve, que é gratuito, é totalmente online e também totalmente feito para você, destravar o teu tarologuês. Beleza? E quero dizer também que não poderíamos hoje encerrar o nosso aquecimento de uma maneira melhor que essa. A gente hoje tem a participação especial, mais que especial, eu diria, de um grande tarólogo, de um grande magista, de um homem que contribui, né, a já um tempo, já tem aí tempo de estrada e um tempo considerável e um tempo de muito respeito também na promoção do conhecimento arcânico no Brasil e no mundo. Ele é um professor, ele é um magista, um mago, é também um professor meu, né, que com muito carinho, inclusive depois eu vou falar aqui direto para ele, né, para que você também saiba, mas foi graças a ele que eu conheci muita coisa sobre magia e sou imensamente grato e sento na sala de aula dele com muito orgulho, com muita alegria e reconhecimento desse grande professor e mestre. E mais ainda, eu quero que você hoje conheça todo o brilhantismo, né, para falar para a gente sobre o arcano da carruagem no tarô de Thoth. Ele que é um dos maiores especialistas aí do mundo em tarô de Thoth. E também, né, da história do próprio Aleister Crowley. Eu quero chamar aqui para falar com a gente hoje ele mesmo, Frater Goya. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Mas antes de chamar ele aqui, um aviso para a galera que está aqui no Instagram. O nosso convidado não vem aqui para o Instagram. Por favor, a galera que está aqui no Instagram, eu vou fazer uma solicitação, que lá na descrição da bio do meu Instagram, vocês vão ver um link para a live aqui no YouTube, porque lá é que ele vai aparecer. Ele vai mostrar alguns materiais hoje, então eu peço que vocês, quem está aqui assistindo pelo Instagram, seja, né, por favor, assista pelo YouTube, tá bom? Meu time continuem aí direcionando a galera do Instagram, tá bom? Com vocês agora, Frater Goya! Olá. Boa tarde, já quase boa noite, Wagner. Tudo bem contigo, querido? Tudo bem, Frater. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Wagner Lira Tarô, né, como a gente fala. E muito feliz, muito obrigado aí por aceitar esse nosso convite. Seja muitíssimo bem-vindo, você é da casa. Estou muito contente com a tua presença e principalmente, né, com a tua força, o teu poder pessoal aqui, iluminando e fechando com chave de ouro o nosso aquecimento para o workshop. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom, antes de mais nada, então, já deixo eu agradecer aí a oportunidade, né? E lembrar que todo esse trabalho que está sendo feito
né, através dos tarólogos como eu, você, a própria Nívia. É um trabalho que só soma, né? Então, são pessoas que têm trabalhado na divulgação do tarô e, por isso, nós temos que nos ajudar mutuamente, nós temos que nos reconhecer, nos ajudar, nos apoiar e, mutuamente, apoiar os nossos alunos. Então, é essencial essa troca, essa conversa, né? Então, para mim, é motivo de grande alegria poder estar aí junto nesse espaço, somando, né, o teu trabalho aí e também podendo, de repente, levar alguma luz aos teus alunos, né, e você aos meus, obviamente. Então, a gente vai trabalhando junto. Muito obrigado, Frater. E, olha, o pessoal, como eu costumo dizer aqui nas nossas lives, né, quando a gente tem um entrevistado, e hoje eu tenho certeza que isso está 3 vezes mais forte. Tá todo mundo roxinho, querendo saber quem é você, teu nome, a cidade onde você está falando, e como o tarô chegou na tua vida, né? A gente pergunta isso, então, assim, eu tenho certeza que você tem uma linda história aí para contar. A gente, quando encontra o tarô, com certeza é um momento muito, muito grande na nossa vida, e eu queria muito saber como foi isso para você. Bom, para começo assim de conversa, então tudo começou, na realidade meu caminho vem primeiro na magia e depois no tarô, e vem através de uma revista Planeta. Essa revista, eu fui com meu pai num sebo, eu tinha 9 anos, e daí ele disse assim, escolhe uma revista aí para te levar. E daí, naquelas usados, né, na banca de usados, tinha assim as revistas em quadrinho e outras revistas ao lado, né? E aí delas, em vez de olhar para a Mônica, do lado tinha assim uma revista Planeta, na época era uma edição quadradinha, e esta edição ela tinha assim o grande iniciado, né? E a capa era meio que uma carranca. Deixa eu ver se ela está aqui do ladinho. Não tá. Senão eu já mostrava ela aqui para você. E ela tem tipo uma carranca feita com balas e coisas assim. Era bem assustadora a capa. Aí eu falei, é isso que eu quero. Aí meu pai estreou, leva, né? Já que tem certeza? Tenho. E lá tinha a biografia do Papos, tá? E daí, quando essa biografia, é uma biografia, depois ela foi lançada novamente, mas numa versão menor. E daí, quando terminou aquela biografia, eu lembro até hoje que eu pensei assim, é isso que eu quero para a minha vida. E foi isso que eu fiz desde então. Tá? Uma vez, conversando sobre isso com o Euclides Lacerda, ele falou, provavelmente foi aí que você encontrou a sua verdadeira vontade. Né? Não sei, né? Foi um comentário assim, bem solto, né? Mas, por exemplo, esses tempos eu estava vendo uma entrevista do Fala Bela com a Tata Werneck, inclusive é fácil de localizar no YouTube, em que ele fala sobre a Lei Rouanet, e daí ele comenta que no início, quando ele era criança, também ali com 8 anos, a avó levou ele para assistir uma peça de teatro, e quando terminou, ele usou exatamente a mesma frase. Naquele momento, eu disse, é isso que eu quero para a minha vida. E nesse contexto, talvez o Euclides tenha atirado a esmo e acertou naquilo que não viu, né? Ou naquilo que ele viu, sobre essa questão da verdadeira vontade. E a partir de então eu comecei o meu estudo na magia. Depois eu fui para a Cabala, e daí a Cabala me levou inevitavelmente ao tarô, né? Em especial pelo Papos mesmo. Ele tem aquele livro Tarô dos Boêmios, né? E dali eu comecei a me aprofundar no tarô. E daí, quando foi no início ali, 1990, 89, 90, eu tinha um consultório de astrologia, e antes disso uma amiga, nós tínhamos um amigo em comum, que era antropólogo,
E daí ele falou, você gosta dessas coisas esquisitas, eu vou te apresentar uma pessoa. E daí ele me apresentou, né, essa moça, e ela disse assim, eu trabalho com o tarô de Crowley. Aí eu falei, ué, né? Eu já havia lido algumas coisas do Crowley, mas a gente tem que lembrar que isso é pré-internet, etc., e nenhum dos livros que eu havia lido a respeito dele no período citava especificamente um tarô dele. Tá? E daí, quando eu vi o tarô, é importante colocar que quando a gente começa, acho que todos os teus alunos tiveram isso na primeira aula, a gente sempre fala que o tarô ele é um livro do mundo e que ele contém todos os segredos do universo. Tem uma lenda que diz que se todos os livros forem destruídos e sobrar um tarô, você poderá reescrevê-los. É claro que isso é uma lenda bem genérica, né? Um mito bem genérico. Porém, no caso do Crowley, eu me lembro que a primeira coisa que eu percebi ao ver o tarô dele, me bateu lá no fundo, assim, ele colocou tudo aqui. Né? Eu me lembro, eu comecei a botar as cartas assim na mesa, com muita calma, e daí eu olhei e me veio essa frase, né? Ele colocou tudo ali. Aí eu falei, nossa, isso aqui é o Crowley. Né? Já no primeiro momento, eu nunca tinha visto ele antes. Na época, eu trabalhava principalmente com o tarô bíblico, trabalhava com Marcélia e tal, mas eu dava mais atendimento com o tarô bíblico, porque as imagens que ele tinha favoreciam o consulente. Né? Então, quando a pessoa olhava, por exemplo, a carta da justiça com Salomão, ou a da força com a história de Salomão e Dalila, a pessoa já identificava o que aquilo queria dizer. Ele é muito cru e muito evidente nesse conceito. Aí, quando eu vi o tarô de Crowley, eu falei, eu preciso estudar isso aqui. E daí eu realmente comecei a estudar, aí eu encomendei, era por catálogo na época, eu encomendei o livro de Thoth da editora Luiz Cárcamo, uma edição em espanhol ainda, né? Mais tarde eu comprei o livro de Thoth, que está aqui atrás de mim, já na primeira edição, né? Então está aqui, né? A edição em inglês, né? E foi assim um amor à primeira vista. E à medida que eu fui me aprofundando no tarô de Crowley, eu comecei a perceber que ele era mais que um tarô, que ele tinha muito mais informação ali do que o mero jogo, né? E, curiosamente, a esse respeito, eu até abro o Templo Vivente com essa fala do Crowley. Numa das cartas que ele escreve para a Lady Frida Harris, que foi quem materializou... olha lá. Né? Sou fiel. Se você abre aí já no comecinho, você vai ver que eu tenho destaque dessa frase, né? Que ele diz assim, eu não permitirei que esse jogo seja utilizado apenas com fins de adivinhação, né? Então, o Crowley, ele é muito específico nisso. E aí, uma curiosidade, até para os ouvintes, é que o Crowley, ele utilizava o tarô de Thoth como uma ferramenta mágica e não como ferramenta oracular. Como ferramenta oracular, ele usava o I Ching. Ele sempre utilizou o tarô com finalidade mágica e nunca oracular. Né? Então é muito curioso isso. E o tarô de Crowley, né, e o livro que acompanha, o livro de Thoth, estão entre as últimas produções de Crowley. É o último grande trabalho dele. Depois ele escreve ainda o Magia Sem Lágrimas, que é uma coletânea de cartas dele aos alunos, né, explicando algumas nuances da magia, tal. Também é um livro fenomenal. Mas o Thoth é a coroação de todo o trabalho mágico dele, sem sombra de dúvida. Né? Então, este é um tarô que, para ele, tinha um cunho iniciático. Né? Ele tinha uma perspectiva
é de trabalhar esse tarô sempre vinculado ao processo mágico. Frater, quando a gente vai aqui falar nas nossas lives, né, sobre tarô e tal, eu falo bastante sobre o tarô de Rider-Waite, né? O tarô de Waite, ilustrado pela Pamela e tudo mais. É um dos mais lidos no mundo. Mas a gente sabe que o Crowley, quando ele traz, né, essa obra, né, que é o tarô dele, ele tinha uma série de olhares ali sobre... É uma discussão antiga que rolava, não era? Você pode falar um pouquinho como que era para os dois ali na época, que eram estudiosos ali, como que um olhava o trabalho do outro? Claro. Isso é uma... Nossa, tem várias histórias curiosas aí. E começa assim. Primeiro que ambos eram oriundos da Golden Dawn, né? Magic Order of the Golden Dawn, ou conhecida no Brasil como Aurora Dourada. E a Aurora Dourada entendia o tarô também como sendo o Liber Mundi. Segundo a história que se conta na Golden Dawn, quando você chegava no grau de Adeptus Minor, você fazia uma iniciação na cripta Rosa Cruz, tá? E lá estava o cadáver do Christian Rosenkreuz. Segundo, né, as Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz, que é um texto lá do século XVII, diz que ele foi enterrado com um livro que continha todos os segredos do mundo. Tá? A Golden Dawn pegou este mito e nessa iniciação ela associa o Liber Mundi com o livro T de tarô. E daí eles dizem que o livro que o Christian Rosenkreuz tinha enterrado com ele era um tarô. Né? Então, a Golden Dawn, eles fizeram várias alterações no tarô, algumas muito importantes. Né? Inclusive, eu estou marcando com o Frater Keron, da Astrum Argentum, para nós fazermos uma discussão a esse respeito, né? Sobre as alterações do tarô que a Golden Dawn fez, e como isso influencia todo esse lado mágico e a magia a partir de então. E daí, a Golden Dawn entendia, ela fez uma série de descrições, tá? Eles não colocaram imagens, existem alguns esboços, mas são sempre esboços dos membros. Né? O Matters desenhou uma ou outra carta, mas ele as descreveu. E as pessoas tinham que descrever no seu diário, desenhar a lâmina, tá? Eles necessariamente não precisavam imprimir um tarô, né? Lançar como um jogo completo, mas eles tinham que desenhar todas as lâminas como se fosse um TCC. Então, quando o cara chegava num determinado estágio da ordem, a turma dizia, você aprendeu tudo que tinha? O cara dizia, aprendi, nossa, eu sei tudo. Então, mostra aí, mostra o teu tarô. E aí a pessoa tinha que colocar no tarô essas informações. Né? Com relação ao Waite, né, o tarô dele, lançado em 1911, com as ilustrações da Pamela, um brilhante trabalho da Pamela. Na verdade, eu acho que o sucesso maior desse tarô se deve às imagens dela, muito mais do que a simpatia do Waite, né? Ela é carismática, né? Ela é carismática. Ela era muito carismática. E ela fez esse trabalho fabuloso, né? Ela deu à luz a um tarô que até hoje ele é o número 1 em vendas, né? Ele talvez empate ou perca para o Marsella, mas duvido. Hoje, com certeza, ele é mais popular que o Marsella, né? E o segundo é o Tote, né? São os dois mais vendidos no planeta hoje. E daí, o que acontece? O Waite, nessa época, a Golden Dawn, por uma série de processos, não vale a pena entrar nisso, que senão vou escapar muito da tua pergunta, mas em 1902 a ordem baixa as portas, por questões internas, muitas discussões, mas surgiram algumas dissidências, entre elas uma chamada Estela Matutina, que foi chefiada pelo Waite.
tá? E o Waite, nesse processo, teve duas coisas que ele fez. A primeira, ele declara, eu vou excluir toda a magia da Golden Dawn, vou transformá-la numa ordem mística e não mágica. E a segunda coisa foi o tarô, porque daí ele tinha a intenção original de que o tarô dele fosse o tarô da Golden Dawn. E isso foi verdade em relação a esta dissidência, que é a Estela Matutina, né? E também há uma outra que é o Bota, Builders of the Adytum, ou os Construtores do Templo, do Paul Foster Case. Inclusive, isso foge um pouquinho, mas fica, que é uma lição muito legal para os teus alunos, que o Paul Foster Case, na Bota, né, a gente abrevia como Bota, ele, no primeiro grau de neófito do Bota, você recebia um tarô que tem pouquíssima variação. Se você olhar, você vai até achar que é o Rider-Waite, mas é um tarô em preto e branco, que ele fez uma ou outra alteração. E aí, a cada lição que você recebe, você vai ilustrando, vai pintando as cartas, e aí ele vai te explicando qual o simbolismo iniciático das cores naquela carta associada com a Cabala, né? Então, é um material muito interessante, e para o pessoal que estuda o Rider-Waite, os livros do Paul Foster Case são fabulosos. Existe, inclusive, um livro dele sobre tarô. Eu não sei exatamente se ele vai ter o mesmo conteúdo, porque eu tenho as monografias da Bota, né? Eu não tenho esse livro dele, eu tenho o material original da ordem, tá? que eu recebi, justamente para poder estudar como ele se relacionava com o tarô, e é um material muito legal, assim. E aí, continuando, né? Então, daí vamos para a rixa do Crowley com o Waite, né? Ambos eram magistas muito conhecidos nesse período, tá? O Crowley, ele já havia lançado o Livro da Lei, né? Na realidade, o Livro da Lei foi recebido ali em 1904, mas ele só foi publicado depois de 1920. Então, o livro ficou meio... não foi lançado como livro para o grande público, né? Então, o Crowley, ele reservava um pouco desse material. Porém, ele já era um personagem conhecido e controverso. E uma das características do Crowley é que ele sempre fala: o mistério é inimigo da verdade. Então, com isso, ele fere, por exemplo, ordens como a maçonaria, que naquele período estavam em altíssima moda, e todo mundo queria ser maçom, porque era um status, né? E a maçonaria tem muito isso, os segredos da maçonaria. E o Crowley dá um tiro na cabeça e diz assim: não, né? Quem mistifica para você e diz: olha, você não pode saber disso porque é segredo, ele está mentindo para você. Então ele declara publicamente guerra a toda, não só a maçonaria, mas a todos os grupos, entre aspas, de mistério, né? Que ficam dizendo: olha, você só vai aprender isso lá na frente, isso não é para os seus olhos, não sei o que. Ele fala: o cara que está dizendo isso está te enrolando. E aí ele e o Waite têm uma série de brigas, porque o Waite, ele é mais místico do que mágico, e Crowley é mais mágico do que místico. Crowley entende que você tem que juntar as duas forças. E o Waite diz que não, que você, através da via mística, você vai conseguir também a iluminação, tá? Uma outra curiosidade a respeito disso é que o Waite, depois em 1923, 22 para 23, ele lança um outro tarô renegando o Rider-Waite, ou Pamela Waite, né, como a gente gosta de chamar hoje, né? E o Crowley, eles faziam muitas brigas através de publicação, jornais, e, né, não tinha blog, não tinha internet nessa época, então eles escreviam cartas um para o outro,
artigos de jornal, e o Crowley publica um chamado Peso Morto, Dead Weight, né? E o som lembra, né, o nome do Waite. E aí, nessa carta, ele começa já dando os pêsames pela morte do Arthur Waite. E isso já cria um puta de um rebuliço, porque o Waite era extremamente conhecido. E imagine você botar lá no Facebook, ó, hoje o Goya morreu. Fake news. Né? Fake news, exatamente. Puta, o Waite levou mais de 40 dias para conseguir provar que estava vivo. Né? Então eles ficavam se alfinetando o tempo inteiro em relação a isso. E o Waite, nesse contexto, o que ele faz? Né? Ele lança ali o tarô dele já começa com um grande lançamento, se torna já um best-seller, né? E, obviamente, o Crowley fica mordido com isso. E aí, quando chega em 1935, aproximadamente, 38, por ali, ele resolve redesenhar o Tarot Waite. Então, para ele ia assumir a autoridade, né, mostrar que o Waite estava errado, corrigindo. Então, ele queria relançar o tarô, né, das imagens da Pamela, dizendo, ó, você errou nisso, 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 e eu vou corrigir, para mostrar que ele era melhor. Só que ele se aliou a uma mulher chamada Frida Harris. A Frida Harris, ela era da teosofia, ela era de um rito maçônico que aceitava as mulheres, eu não tenho certeza se é o rito francês, mas acredito que era, né, que ele já aceitava mulheres, era uma maçonaria mista, né? E tanto é que existem pinturas dela com os 3 graus simbólicos, né? Aprendiz, companheiro e mestre, tem as imagens que ela fez para a loja dela. E daí a Frida, nessa época, era aluna do Crowley particular. Então ela pagava, se não me engano, 20 libras por semana para ele, o que era muito dinheiro na época, para ter lições particulares com o Crowley. Ele já estava velhinho, ele já tinha passado aí seus 65, 66 anos. E daí, quando o Crowley diz, ó, vamos corrigir o Rider-Waite, ela diz assim, olha, eu acho que você conhece muito e ao invés de você refazer o trabalho do Waite, você deveria fazer o seu próprio tarô, né? Porque senão você vai estar dando glória para ele, e não faz sentido. Com o tanto que você conhece, ao invés de repisar o Tarot Waite, você deve fazer o seu. E daí eles começaram esse trabalho. Algumas curiosidades em relação a isso é assim, ele calculou, o Crowley calcula, pensando assim, manda a descrição, ela faz, eu aprovo, eu mando corrigir, e mais ou menos isso vai levar 6 meses. E daí a Frida diz assim para o Crowley, olha, para a gente fazer esse trabalho, eu vou te pedir uma coisa, durante o período de execução da obra, você não vai poder fazer nenhum ritual mágico, e você vai ter que me ensinar tudo que você está colocando ali. E daí ele falou, eu fecho. E ele calculou em 6 meses, só que o trabalho levou 5 anos. Né? Então foi de 38 a 42, mais ou menos. E daí ele vai cumprindo essa meta, né, com ela, e eles vão fazendo carta por carta, inclusive existem esboços dele, que ele mandou, algumas cartas de teste que ela fez antes, né? Então existem algumas dessas telas, são vendidas em leilões, estão em museus particulares, coisas assim. E foi um trabalho fenomenal. E aí uma outra curiosidade é que o Crowley nunca viu os trabalhos em exposição. Por quê? Porque a Frida Harris, ela já era um personagem conhecido, também no mundo da arte. Ela era esposa lá de um lord qualquer,
E então ela tinha abertura, ela dizia, a esposa do fulano lá vai fazer uma exposição, e todo mundo abria a galeria para ela. Além, obviamente, né, talvez alguns achem assim, então você está dizendo que a Frida não tinha gabarito para se lançar sozinha? Claro que ela tinha, né? Mas, nesse contexto, pertencer a essa família, né, abriu muitas portas também. Então, ela somou duas coisas, né? O talento dela com as oportunidades que estavam à disposição dela. E quando ela foi fazer a exposição, que ela escolheu lá a galeria que ela ia expor, naquele programa da exposição tinha lá a Frida Harris e Aleister Crowley. E daí os donos da galeria falaram, olha, é impossível, porque o Crowley já tinha, nesse período, a fama de pior homem do mundo. Já tinha hater. Né? Ele estava cancelado na comunidade naquele período, e aí falaram, se você colocar o nome dele, a exposição não sai. Daí a Frida escreve uma carta para o Crowley, e daí ele diz assim, não, então tira o meu nome, porque mais importante do que eu ver a exposição, e ele era proibido, inclusive, de ir ao local, né? E se isso vai te beneficiar, então a arte é sua, o tarô é seu, você vai dispor dele como você quiser, né? Então ele deu a ela todos os direitos do tarô para que ela fizesse as suas exposições e levasse todo o crédito em relação à obra. E o Crowley também nunca viu o tarô publicado, porque a primeira edição foi apenas em 1969, né, já 22 anos depois da morte dele. Esse aqui então, também, ó, tô todo pronto, já vi que eu tô todo aí, ó, todo... exatamente. Né? E ele não tinha, inclusive, ó, quer ver a edição que eu tenho essa aí, que tem vários tamanhos, né? Inclusive tem grande, médio, pequeno. Isso, Uau! Essa é das primeiras edições, né? Essa edição aqui é 1978. Nossa, né? Isso aí é preciosidade. Inclusive tem os Três Magos e tudo mais, né? Já é da US Games, né? Mas ela vinha nitidamente com a marca da OTO. Essa é aquela edição que vem com as 3 versões do Mago? Isso, ela vem. Deixa eu ver se está aqui facinho na mão. Né? Porque hoje em dia a gente compra e só vem com uma, né? Só vem com aqui a definitiva, vem, né? Mas o que acontece? Eu já vou mostrar. Então, primeiro eu vou mostrar a edição que todo mundo conhece. Ok. Então, né? Que é este aqui, que é o que ficou definitivo. E daí você tem outras 2 versões. Esta, né? Para ficar legal aí para o pessoal ver. Uhum. E esta outra aqui. Belíssimas. Né? O curioso delas é que, na realidade, se você prestar atenção, você vai ver que esta daqui ela não se chama o mago, ela se chama o mágico. Magician, né? Igual no... É igual e no... os outros, ó. E o outro é mago. Mago. E aqui também. Magos. Como no Wait. O Wait também é Magician, né? E daí, por que tem essas 3 cartas nessas edições antigas? Quem trabalha com gráfica sabe que você não imprime a carta desse tamanho, você imprime numa folha enorme, provavelmente A0 ou até maior, e daí, quando você divide essa página nas cartas, sobravam 2 lugares. E daí o pessoal incluiu essas 2 versões como um presente, né? Tem uma lenda aí que foi passada principalmente aqui no Brasil, que seriam 3 magos, né? O mago branco, o mago negro e o mago transcendente, né?
onde esse aqui seria o mago branco, né? Na verdade, o magician, ou pelotiqueiro, como em alguns tarôs, né? Que é o aprendiz. Aqui o mago negro, você vê atrás a figura do babuíno, deixa eu tentar botar num foco aqui, e aqui você tem o chamado mago transcendente, né? Mas e aí o pessoal diz, você escolhe qual o mago que você vai usar. Não, na realidade, oficialmente, o Crowley optou por essa carta como sendo a oficial. Tá? Sim. Foi escolha dele mesmo. E essas outras duas foram brindes, e elas foram publicadas até 1996, quando houve renovação do copyright pela OTO, e daí a OTO, nesse momento, eles falaram, olha, a gente vai lançar uma versão com as cores corrigidas, para ficar mais próximo às pinturas originais. Então, inclusive, isso é outra informação importante para os alunos, né, que apesar de todo mundo ter um frisson pelos tarôs antigos, aqui tem as cores mais próximas ao original, é a versão a partir de 96. Só que daí eles excluíram a ideia de lançar os dois magos. Né? Então, a partir de 96, você já não tem os outros dois. Né? Só para quem comprou antes disso. Né? Eu tenho ainda 3 fechados ali desse período, que quando eu fiquei sabendo, a Otto já foi avisando com antecedência, daí eu já guardei alguns para... já investindo no futuro. Já investindo no futuro, né? Quem sabe a gente abre um leilão uma hora dessa. Estão todos lacradinhos, né? De fábrica. Então, últimas edições aí, né? E é isso, né? Basicamente é isso. É uma história lindíssima. Vai lá, pode falar, Frata. Você tava falando. Não, e o Waite, o Crowley, era um caso de amor e ódio, né? Crowley escreve diversos textos, por exemplo, tem um chamado Os Perigos do Misticismo, que é fabuloso, em que justamente o Crowley vai defender a prática da magia, né? Portanto, combater a imagem do uso único e exclusivo do misticismo, e também é uma carta dedicada ao Waite. Né? Eu tenho quase 100% de certeza, 99,9%, que você acha no site da Astrum Argentum. Para quem não sabe, né, www.ordoaa.com.br, o site da Astrum Argentum, né, da linhagem do Frater Keron, né, e lá você vai encontrar esse texto, Os Perigos do Misticismo. Né? Posso estar errado, mas eu tenho certeza que acho que está lá. E daí, nesse texto, Crowley fala que o místico ele se contenta em contemplar. Né? Então, ele contempla os reinos superiores e fica na dele, é como assistir televisão. E o mago não, ele vai para lá. Então, ele vai aos mundos superiores, ele não fica apenas sonhando com mundos superiores. Né? Então, eles foram até o final da vida nessas discussões e argumentações, etc. Para o estudante, talvez seja muito legal poder ver essas cartas, né? E estudar, né? Eu acho que, inclusive, eu consigo, acho que o link lá da Astrum Argentum, e daí, deixa eu ver se eu tenho, se eu consigo colocar aqui no chat. A gente pode colocar nos stories do Instagram também, a galera arrasta para cima e já vai para lá para a página direto. Pode ficar tranquilo também. Tem um texto ali, né? Eu acho que eu já mandei o link aí no ladinho no chat. Né? Beleza. Dá para colocar lá para o pessoal. Isso, o time coloca, viu? O pessoal vai colocar nos nossos stories, lá no @WeinerLiraTarot, gente. E aí depois você já não precisa ficar agora preocupado em anotar. Vai estar lá para você disponível, tá bom? A dica aqui do Goya.
Isso, e é muito bom, assim, aproveitando esse gancho que você deu, como não apenas vai ficar gravado, né, o vídeo, então o pessoal não precisa se desesperar, presta atenção na conversa e se divirta com essa conversa, e depois você anota, né? Anota. Falando nisso, e falando no pessoal aqui, nós temos duas presenças ilustres que eu gostaria de destacar. A primeira é da Nívia Pigion, minha mestra também, e amiga, né, direta e próxima, e quem me apresentou Frater Goya, né? Então, assim, um beijo, mestra, seja bem-vinda. E também para Samantha Calegari aqui, né, a proprietária do Espaço Mercabal, onde o Frater também faz. Aí ele prometo, gente, que ele já vai contar como você encontra ele e os cursos dele de tarô de Tote, que, ó, são incríveis, lá no Espaço Mercabá, e foi a pessoa também que possibilitou que eu conhecesse tanto o Nívia quanto o próprio Frater. Então, meu obrigado a presença aqui de vocês duas, viu? E Frater, e aproveitando, pegando esse gancho, né, da questão das cartas, a gente falou bastante ao longo dessa semana sobre a carta da carruagem. E em função de toda essa história, né, de não fazer uma correção do tarô de Waite, mas sim trazer o próprio tarô dele, o que o Crowley colocou lá na carta da carruagem e que para ele era essa visão? O que foi que ele trouxe de lá quando ele veio de lá? Para a galera aqui que assiste muita televisão, o que foi que ele viu e que ele retratou dessas viagens que ele fez como magista? Então, a gente, para falar da carta do tarô de Crowley, a gente precisa falar de dois tarôs anteriormente, que vai ser o Eliphas Levi, no Dogma e Ritual da Alta Magia, e o próprio Waite, né? Porque o Crowley, na realidade, ele vai, nessas revisitações, ele justamente não parte do zero, né? Ele já vem com essa influência, tá? Então, para falar disso, eu vou colocar aqui a imagem da carta do carro conforme Eliphas Levi, e depois uma outra versão que é do Oswald Wirth, né? Que é um tarô que seguiu as regras rígidas conforme o Eliphas Levi colocou. E aí o Waite é que vai mudar, né? Primeiro, lembrando que ele vai fazer isso baseado na Golden Dawn, né? Então, deixa eu mostrar para vocês a carta conforme o Eliphas Levi coloca, para vocês poderem acompanhar o raciocínio. Né? Então, aqui a gente tem a imagem que Eliphas Levi coloca no Dogma e Ritual da Alta Magia, e ele vai fazer justamente, ele descreve, né, da seguinte forma essa imagem, né? Esse hieróglifo ao qual damos a figura exata é talvez a mais bela e mais completa de tudo que se produziu nas clavículas do tarô. Então, o Eliphas Levi define esta carta como sendo a carta mais importante do tarô. Tá? E ela tem algumas características que eu vou mostrar aqui. Eu acredito que vai mostrar o mouse aqui para vocês, né? Se não mostrar o Weiner, me avisa. Ok. Não tá aparecendo o mouse. Mas se quiser indicar... O mouse, não, o mouse não aparece. A gente só consegue ver a figura. Tá. Então, vamos lá. O Auriga, né, que é quem leva a carruagem, ele possui aí uma armadura, e nesta armadura, ela seria uma alusão, tá, ao Urim e ao Tumim, que se encontra na veste do sumo sacerdote do judaísmo. Tá? Então, eu também vou colocar esta imagem
né? Então, aqui você tem um sumo sacerdote levando o Urim e o Tumim. Então, deixa eu contar um pouquinho essa história para vocês entenderem a carta do carro, né, da carruagem. Então, o que, que acontece? Dentro do misticismo judaico, você tinha esta ferramenta, que era um peitoral com pedras preciosas, chamadas Urim e Tumim. Tá? No geral, eram pedras, tem duas descrições. Numa delas descreve como um peitoral de pedras preciosas e na outra como sendo duas pedras, uma preta e uma branca, que acho que você consegue ver na mão ali do sacerdote, pintado de amarelo ali, mas seriam essas duas pedras, né? Então, essa imagem, ele está justamente diante da Arca da Aliança. E como que era feito isso? Então, quando a pessoa ia com uma dúvida que precisava de uma resposta, ele chegava para o sacerdote dizendo, olha, eu tenho uma dúvida. Daí o sacerdote se colocava, o sumo sacerdote ia para frente da Arca da Aliança, como na imagem que eu coloquei ali, e daí a pessoa cochichava no ouvido do sumo sacerdote a sua questão. Nesse momento, o peitoral iria brilhar. E aí, conforme as pedras brilhavam, ele tinha a resposta para a pessoa. Tá? Urim e Tumim quer dizer luzes e perfeição. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele tinha um contexto de verdade e de mentira. Isso é uma técnica chamada cleromancia. E a cleromancia é a técnica de você jogar objetos para dar uma interpretação. Por exemplo, dados, runas, búzios, né, seriam exemplos de cleromancia. Uhum. E daí ele jogava o Urim e o Tumim, uma pedra branca e uma pedra preta, e conforme elas caíam na Arca da Aliança, ali, né, sobre o altar, ele iria dar a resposta para a pessoa. Então, isso nos remete, um simbolismo que vai ter nas três cartas, quatro, né, que eu vou citar o Oswald Wirth. Então, tanto no Crowley, quanto no Oswald Wirth, quanto no Waite, todos eles colocam esse peitoral de pedras preciosas na carta. Né? Então, ela é associada magicamente, principalmente com esse processo, o processo de contar a verdade, tá? No geral, a carta do carro, ela também tem o atributo da vitória, tá? Por que isso? Um dos termos que vale a pena associar à carta do carro é o conceito chamado memento mori. O que é o memento mori? O memento mori é o seguinte, quando voltavam das guerras, os generais romanos, né? Então, lá vinha o Júlio César vitorioso de uma campanha que ele fez contra os celtas, contra os egípcios e tudo mais. Então, esse general, ele fazia uma carreata, então ele ia numa carruagem, né, numa biga, conforme aparece na própria carta da carruagem, e ele passava e era aclamado pela população. E atrás dele, isso não aparece na carta, mas atrás dele ia uma outra pessoa cochichando, de novo a questão do ouvido, cochichando no ouvido dele, memento mori, memento mori. Memento mori pode ser traduzido como lembre-te que és mortal. Né? O que significava que você está cantando toda essa glória, mas você também vai morrer. Você não vai ser famoso o tempo todo. Você não vai ser famoso para sempre. Tu também és mortal. Né? Então, era uma lembrança que ele também poderia morrer. E aí vale a pena utilizar aquelas coisas do Papos no Tarô dos Boêmios. Lá no meu curso, creio que você lembra, a gente fala da adição teosófica.
que a cada 3 números você retorna a unidade, né? Então, 1, 4, 7, 10, 13 e assim por diante. Se você utiliza esta contagem nos arcanos maiores, você vai perceber que a carruagem vem do imperador, 4, né? Então, é um governante que está ali. Ela vai para a roda da fortuna, 10. Na carta do Crowley, inclusive, isso é explicitado. Eu vou mostrar para vocês. E da carta da morte, da carta da roda, você vai para a carta da morte. Né? Então, você tem aí um ciclo com 4 cartas. Né? Você tem o imperador como origem, lembrando que até Crowley, ele coloca nas cartas da corte, você chama de corte ou realeza? Corte. Então, vamos chamar de corte para teus alunos seguirem a linha de pensamento. Então, nas cartas da corte, o Crowley coloca o rei como cavaleiro, tá? A rainha como rainha. O cavaleiro do tarô normal ele vai virar o príncipe e o pajem vai virar a princesa. Por quê? Né? Porque, na realidade, o Crowley está, primeiro de tudo, fazendo um elogio às mulheres, né? Porque, segundo ele, quem mandava no reino era a mulher, não era o rei, era a rainha. Tá? Então, um exemplo para isso, quem gosta de assistir série, é a Cersei do Guerra dos Tronos. Ela é a perfeita imagem das rainhas do tarô. Né? Tanto ela como as outras rainhas que vão aparecer. Acho que é Margaret, né? A outra. Que vão... me adora também. Né? Que vão surgir ali. Então, quem manda mesmo é a Cersei. Quem manda é a rainha. O rei, inclusive, usando de novo Guerra dos Tronos, lembre-se que o Robert Baratheon, ele é o cara que conseguiu vencer a guerra e assumiu o trono. Né? Então, a imagem do rei é desse cara. Se você lê o mito arturiano, e, aliás, o Waite, ele, no naipe de copas, ele está remetendo ao mito do Graal. Tá? Então, ele vai colocar isso, o Waite vai usar isso no tarô com o naipe de copas. O que acontece? Então, o cavaleiro ele tinha que defender o reino. Se você leu As Brumas de Avalon, por exemplo, você vai ver que o Arthur era o cara que estava defendendo lá na fronteira contra os saxões. Ele não ficava na sala do trono, ele estava o tempo inteiro na fronteira. Né? Ele vinha esporadicamente, como também aparece com o Robert Baratheon, né? E a função dele é gerar um herdeiro para o trono. Então, o que acontece? O cara era o campeão do reino. Então, ele matava todo mundo, não sei o que, era o último homem em pé. Né? The last man standing. Era o último cara em pé. Daí, o que acontecia? Esse cara era levado, né, para os monastérios lá femininos, né? Então, como Avalon, por exemplo, e daí ele transava com todas as sacerdotisas. Por isso que é a questão dos cernunos, né? O galhudo. Ele tinha a função de reprodutor, que no Crowley também vai aparecer na carta do diabo. Né? Então ele tinha a função de reprodutor. A hora que uma sacerdotisa engravidava, ia um bilhetinho para a rainha. Esse serve. Porque ele podia gerar uma prole. Ele era um garanhão reprodutor. Por isso que o Crowley associa a imagem de cavaleiro. Né? E daí ele ia para o reino fazer a função dele, né? Que era engravidar a rainha. Tá? Então, tudo isso tem, essas explicações são extremamente interessantes. Então, o imperador, né, vai nos levar a esta figura do campeão. Se você for ver, ela bate com a figura que está na carruagem. Sim, que é um cara em vitória. Isso, inclusive se você quiser, não sei se você prefere que eu mostre a carta aqui ou você mostra aí, o que você preferir. Eu mostro, tá bom. Mostro, né?
Então já deixa eu mostrar já aqui, que daí já fica mais fácil, né? Então deixa eu tirar aqui o nosso querido e vamos colocar o arcano 7 do Crowley, né? Pronto. Então você tem aqui a figura da carruagem, o campeão. De novo você vê a imagem do peitoral, né? Sim. Se você quiser, aí a gente mostra aqui o carro do Waite também, ó. Também a mesma imagem do peitoral e as esfinges abaixo, né? Quer ver? E agora deixa eu mostrar aqui o Levi junto com Oswald Wirth, né? Não, é o próximo. Olha lá. Então você vê o carro do Levi e a carta do tarô do Oswald Wirth. Então ele segue exatamente o mesmo simbolismo, né? Que são as esfinges, denotando mistérios, né? O Urim e o Tumim. As 4 colunas que nós vemos aí são os 4 mundos da Kabbalah, né? A Shiá, Briá, Yetzirá, né? E assim por diante. E acima você vê um céu estrelado, né? Representando lá Keter. Então você vê essa mesma composição em ambas as cartas, né? E a esfinge tem aquela associação, o decifra-me ou devoro-te, tá? Então representando os mistérios, né? Se você olhar no Rider-Waite, então vamos pegar aqui o Rider-Waite, ele também coloca as 2 esfinges, né? E uma branca e uma preta, reforçando a imagem da pedra branca e da pedra preta do Urim e do Tumim, né? Na mão ele tem o bastão de fogo da Golden Dawn. Esse bastão é o bastão de fogo da Golden Dawn. E o preto e o branco ia representar inocência ou culpa, né? Como se as esfinges fossem inocentar ou culpabilizar a pessoa, né? E o Waite, ele tem algumas coisas interessantes para a gente comentar, né? Que naquele livro dele, A Pictorial Key to the Tarot, ele coloca o termo escravizou a escravidão. É o triunfo sobre a esfinge, o triunfo da mente, né? Segundo o Waite, o carro ele vai se relacionar com mistérios da natureza e não com o mundo da graça. E isso é diferente, por exemplo, da leitura do Levi e de outros tarôs. Por exemplo, se você pega... Tem um livro muito bom de tarô, que é Meditações... O meu está tudo ferrado, a capa. Meditações sobre os arcanos maiores do tarô, né? Na página do Círculo tem um artigo que eu escrevi comentando essa obra. Ele é baseado em esoterismo cristão e ele vai falar sobre a vitória contra as tentações, né? Então, tanto o Levi quanto o autor dos 22 arcanos maiores, das meditações, ele era martinista. Então o pessoal diz que era um padre. Não, ele não era um padre. Ele era um martinista, inclusive ele assina como irmão incógnito, que é um termo do martinismo, né? E eu coloco, inclusive, uma foto no artigo, que é o Papa João Paulo II com esse livro em cima da mesa, né? Então, para mostrar... E no Brasil, essa edição minha aqui é da editora As Paulinas, né? E hoje é pela editora Paulus, que é uma editora católica. Católica, sim. Lojas, né? Paulinas, enfim, tudo famoso. Exatamente, né? E nesse livro ele também defende a vitória sobre as tentações. Por exemplo, deixa eu ver aqui, bem no comecinho ele já coloca ali. O carro tem 2 aspectos. Ele representa, de um lado, aquele triunfando as 3 tentações,
permanece fiel aos votos de obediência, pobreza e castidade, e a quarta, tentação. Então, os 4 pilares do carro seriam as 4 tentações, né? A primeira, né, obediência, pobreza e castidade, e a quarta tentação é a tentação do agir em nome próprio, a tentação da vitória, né, de se achar superior a tudo, que vai reforçar o contexto do memento mori, né? O Waite, ele já vai contra isso. O Waite diz, não tem a ver com o conceito, com esse conceito transcendente, tem a ver com a própria natureza, né? É o homem que se liberta da sua própria natureza. Então ele coloca ali, o carro é o mistério da natureza, não com o mundo da graça, para o qual o condutor não pode oferecer uma resposta. Os planos dessa conquista são externos e não estão no íntimo. A liberação que ele efetua pode fazer com que ele próprio fique prisioneiro do entendimento lógico. Então é o cara que supera a sua natureza, mas não supera a razão. Isso a gente vai explorar mais ainda. As provas que passou triunfalmente durante a iniciação devem ser entendidas física e racionalmente. Se ele chegou às colunas do templo, entre as quais senta-se a sacerdotisa, ele não conseguiu abrir a Torá, né? Então, o que ele está dizendo aí? Que, na realidade, se você for ver aonde estão as cartas do tarô, né? Também deixa eu colocar aqui. Se você for ver a posição dessas cartas no tarô, deixa eu tirar o Waite. Então, olha só, né? Não sei se todo mundo consegue ver, mas o carro está entre Biná e Geburá, e a sacerdotisa é aquele pilar do meio entre Keter, Daat e Tiferet, né? Então é o caminho do meio. Do lado de lá você tem o hierofante. Então, isso tem um mistério aí. Então, quando o Waite fala, ele chegou às colunas do templo, ele está citando as 2 colunas da árvore da vida, entre as quais, olha só, entre as quais, né, no meio delas, senta-se a sacerdotisa. Ele está se referindo ao caminho na árvore da vida. E ele não conseguiu abrir a Torá. E nem poderia responder se ela interrogasse. Não é a realeza hereditária e não é o sacerdócio. Se você olhar, olha só, você tem o carro, né, lá numa ponta, na outra ponta está dizendo não é o sacerdócio. Quem é que está entre Rochma e Hesed? O hierofante. Então ela não é o sacerdócio, né? E daí ele aqui teria, entre Rochma e Tiferet, você tem o eremita ali inclinado. Né? Desculpa, aqui está a estrela, né? Mas você tem o imperador nos tradicionais. Então você teria aqui o carro, o hierofante, a sacerdotisa, os amantes e o imperador ou a estrela, depende de qual tarô que você está trabalhando. Isso. Frater, eu vou só te pedir uma gentileza, como a galera não consegue ver o mouse, eu vou, se você puder depois ajudar a gente a colocar essa imagem no nosso canal do Telegram, que aí depois o pessoal consegue consultar direitinho, porque tá um pouco pequeno e aí a gente também não te acompanha com o mouse. Pode ser? Eu mando para você daí a imagem em PDF inteira, para as pessoas poderem utilizar. Que daí vai ficar mais fácil do pessoal entender. Né? Obrigado. E aí também ele faz uma relação, o Waite, né, com Osíris triunfante, o rei em seu triunfo. Quando o cara morria, né, o falecido morria, ele ganhava um título que era Osíris Unefer, ou Osíris triunfante, porque ele venceu a morte. Né? Então ele está fazendo, e o Waite leva essa associação, e aí vale uma curiosidade.
No Levi, ele usa uma outra atribuição hebraica, né? Ele atribui a Zayn. Mas o Waite e Crowley, já seguindo a Golden Dawn, que foi quem fez essa alteração, eles atribuem a letra Het. Tá? Daí, quando eu for falar do Crowley, eu vou falar dos mistérios dessa letra aí. Né? Mas todo esse simbolismo do Waite, ele vai fazer um simbolismo da iniciação em si, junto com Crowley. E o Crowley tem uma outra versão. Então, o Waite, ele chama a carta como escravizou a escravidão. E Crowley coloca a palavra autoridade sobre autoridade. Tá? Então, você vê que o Crowley consultou ali o Waite, ele consultou o livro do Waite. Ele pegou a frase que o Waite fez, escravizou a escravidão, e coloca autoridade sobre autoridade, que para os telemitas é aquela amor é a lei, amor sob vontade. Então, tem a ver com isso dentro do contexto da carta de Crowley. Tá? Aí vamos chegar em Crowley, que é o nosso cara bacaninha. Né? Deixa eu chegar lá. Então tá aqui, ó, o carruagem do Crowley. E qual é a primeira característica que a gente percebe em relação a ele e ao Waite? Né? No Waite você tem o carro parado, né? O véu, tudo certinho, um escudo ali na frente e duas esfinges. Crowley, ele vai colocar 4 esfinges, o carro também está parado, mas na frente dele, ele vira o cálice de Babylon. E aqui tem um profundo mistério, né? Já vamos falar disso, girando em altíssima velocidade. Então é aqui que eu disse que ele vai fazer aquela associação com a roda da fortuna. Se você observar essa associação de cara, você já vai perceber o quê? Né? Que ele coloca ali a imagem do cálice, né? Em movimento. O carro está parado, mas a roda está em movimento. Então, ela está vindo na sua direção. O que isso quer dizer para mim? Né? O que isso vai trazer de simbolismo para mim? Então, aqui nós temos uma conotação importante, que é a explicação, inclusive, do porquê, do ponto de vista da igreja, não é meu, é um ponto de vista da igreja, por exemplo, a mulher não pode celebrar a missa. Se você for ver, qual é a regência astrológica da carruagem? É Câncer. Correto? Sim. Né? Câncer tem como regente a Lua, que já vai associar essa carta imediatamente à sacerdotisa que a gente falou agora há pouco. Né? Aí, lembrando que ela diz respeito à forma. Então, do ponto de vista teológico da igreja, a mulher é responsável por dar a forma, não a essência. A essência é dada pelo homem. Inclusive, eu coloquei um texto do Crowley, o link de um texto do Crowley no Magic, e o Crowley, nesse texto, ele cita esse mistério, o sacrifício do homem, porque ele dá parte da sua centelha divina para que a mulher consiga dar vida à forma. Né? Então, a mulher pode dar a forma, mas não pode dar a essência, do ponto de vista teológico da igreja. Né? Então, quando você tem aquelas imagens, né? Até se o pessoal da tua equipe quiser colocar o Ás de Copas aí para a gente ver,
né? Senão eu vou perder muito tempo enquanto eles procuram. Não, aqui. Tranquilo, já aparece aqui o As de Copas. Beleza. Do Todd. Então, o que acontece? Quando você tem o mistério da comunhão, o que você tem ali? O padre chega e diz assim, comei e bebei, este é o meu corpo e o meu sangue, né? Então, quando ele fala do corpo, ele está falando ali da hóstia, do pão. E do sangue ele fala em relação ao cálice. E se você perceber no simbolismo da igreja, então o padre pega o cálice, símbolo do útero por natureza, né? Então ele vai pegar aqui, vou pegar um potinho, então ele pega ali o cálice, né? E dá uma chuchadinha da hóstia. Se você perceber, então ele está falando do processo da fecundação. E aí vem uma sacanagem da própria igreja católica a esse respeito, porque você recebe metade do mistério. Se o segredo da transubstanciação está na fecundação, né, do cálice com a semente divina, por que na missa você recebe só a hóstia? E o padre bebe o pão e o vinho, né? Come o pão e bebe o vinho. E o fiel, apenas o pão. Então, você, na missa, você só tem metade do sacramento. Se você pensar nas implicações, entre aspas, espirituais dessa observação, você vai ver que, na realidade, quando você come a hóstia, comunga na Igreja Católica, você nunca vai ter a tua transubstanciação, porque você só recebeu metade do mistério. Nossa, isso aí já vai explodir a cabeça da turma. Né? Então, isso. Esse é o AIS do Crowley, né? Você tem o do Waite aí para colocar? Que o Waite ele ilustra então, bem isso. Também o do Waite. Isso. Já vem o do Waite, que também tem essa... Pronto. Né? E no do Waite, você vai perceber que ele é bem explícito nessa conotação, né? Ele vai colocar ali o cálice, né? Ele atribui a letra Ré, conforme a gente sabe, né? Yud, Ré, Vav, Ré, copas equivale a Ré, né? Que seria a princesa. Então ele vai representar ali o útero feminino, e inclusive também é o símbolo da OTO, né? Você vai ver que aqui eu vou colocar aqui a carta, tentar colocar mais pertinho. Olha lá, você vai ver que esse simbolismo é o mesmo que vai ter ali na carta do Rider-Waite, que ele vai colocar. Tá vindo já? Pronto. Olha lá, já colocou ali. Né? Equipe afiada é isso, né? Quem sabe faz ao vivo. Então você olha que ele está fazendo esse simbolismo que eu falei. Você tem uma mão angélica branca e radiante, segurando um cálice, o pombo como símbolo do pênis, do falo, e na boca do pombo a hóstia, representando a semente. Né? Então isso tem um profundo mistério aí que o Waite coloca. E esse mistério, ele vai fazer referência, até pode deixar aí as duas imagens, que eu vou colocar a minha aqui, ele vai fazer uma profunda referência a esta imagem do carro, porque o Crowley vira o cálice, ele está com o cálice no colo, girando, né? E lembrando que ele está ali na altura do umbigo, né? Que vai ser justamente o Svadhisthana, que é o chakra sexual, né? Então ele está falando. Aí o Crowley vai nos lembrar, existem 2 livros, 2 materiais em especial a esse respeito. Tem o Liber 100, que é que vai falar sobre os mistérios da magia sexual, né? Que aí eu falo, no meu livro, eu falo a esse respeito na Carta da Arte. Né? E aí ele cita ainda 2 outros livros. O 156,
e o 418, né? Do 418, ele pede para você ler o 12º e o segundo éter. Tá? Então, você tem que sempre lembrar. E outra curiosidade que você não pode se esquecer é justamente que o termo chakra quer dizer roda. Né? Então, veja o nível de detalhamento que eles vão dando para essa, que Crowley vai dando para essa situação. Na armadura, que é âmbar, né? Ela está fazendo uma referência ali ao signo de câncer, que é a cor, né, do signo de câncer. E você vê, se você contar os diamantes, você vai ver que estão 10, porque vão ser as 10 sefirotes associadas ao mundo de Asiá. Né? Então, ele está fazendo toda essa analogia. E ainda voltando para a analogia astrológica, né? Então, a carta é Câncer, cujo regente é a Lua, que vai lá para a sacerdotisa, e nós temos o Júpiter exaltado em Câncer. Júpiter sobe a exaltação em Câncer. Né? E se você for ver quem é o regente da carta da roda da fortuna, né? É Júpiter. Então ele amarrou todo esse simbolismo aí. Na estação do ano, ele vai estar representando no hemisfério norte o solstício de verão, a vitória, né, sobre o outono, e no sul o solstício de inverno. Então, por isso que ele chega com a sua armadura radiante. E ele coloca ali embaixo os 4 querubes, né? Que são as 4 imagens, né? Com cabeça de leão, de águia, de macaco e de ser humano. Né? Ele coloca ali os 4 querubes e eles, por sua vez, vão nos associar com os 4 poderes da esfinge, e aí volta lá para Eliphas Levi. Segundo Eliphas Levi, quais são os 4 poderes da esfinge? Querer, ousar, saber, calar. Né? Então ele está falando dos 4 poderes da esfinge: querer, ousar, saber e calar. Tá? Frater. A gente, olha, pior que assim, a gente já tá, daqui a pouco, a gente tá com o nosso tempo assim já estourado. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Mas vai lá. Eu vou no... Beleza, então vamos lá. Eu vou tentar manter, qualquer coisa você me sinaliza, diz assim, 3 minutos, que daí eu já... Lá, dá 3 minutinhos sim, vai lá, conclui lá. Beleza. E daí, se a gente voltar lá para aquela imagem da árvore da vida, você vai ver que se eu considero, deixa eu colocá-la aqui rapidamente, né? Se você vai naquela imagem da árvore da vida, você tem as 4 imagens aqui ao lado da sacerdotisa: o carro, os amantes, e do lado ali entre Rokhma e Hesed, você tem a estrela e o hierofante. Né? No tarô, no Rider-Waite, você teria aqui entre Rokhma e Tiferet, que é a Sefira número 6, que só está aparecendo a chapeleta ali embaixo, você tem o imperador. E aí, se você colocar isso em elementos astrológicos, você vai ver que a carruagem é Câncer, os amantes é Gêmeos, né? Aí o imperador é Áries, e depois o hierofante é Touro. Né? E você vai ter também os 4 rios do paraíso fluindo para Tiferet. Então, eles estão apontando para Tiferet, né? Que aí representa chegar no sagrado anjo guardião. Né? Originalmente, a carta do carro tinha a ver com a Merkabah. Então, saudações a Sam aí. Sam, beijo. Né? E ao Espaço Merkabah.
Então, ela representa o carro que faz a ligação entre a terra e o céu. Acima, bordado, acima naquele toldo azul que tem ali na carruagem, nós temos a palavra abrahadabra, que é a palavra do novo éon. E aí vale o mistério. Qual é a letra associada à carruagem? A letra Het. Né? Se você observar a letra Het ali embaixo, ela soma 418. Né? Porque se eu isolar cada termo ali, eu vou ter Het, que vale 8, Yud, que vale 10, e Tav, que vale 400. Você vai ter 418, que é o nome do livro chamado A Visão e a Voz. Tá? E, ao mesmo tempo, isso tem a ver com o mistério da palavra abracadabra, ou abrahadabra. Né? Crowley escreve abrahadabra. A palavra vem já lá de trás, associado com abraxas, essa palavra é oriunda de abraxas. Abraxas é aquele que abre os caminhos, né? Que tem a ver com o carro. Tá? E o abraxas, inclusive, eu tenho ele, não sei se dá para mostrar aqui, deixa eu ver, aqui tatuadinho no braço, né? Então tá aqui o abraxas, aqui está escrito abraxas em grego. Em grego, se você somar, ele soma 365. Por quê? Porque Abraxas era o deus que regia o ano. Então, ele é aquele que abre os caminhos. Então, Abraxas, ele é o deus que abre os caminhos dos anos. E aqui, você vê embaixo, Yav, né, deixa eu virar um pouquinho para ver se aparece melhor, que é de onde vem o nome Yavé. Então, vem aqui. Inclusive, eu coloquei um link sobre o texto do Crowley Magic, que acho que vocês vão compartilhar depois na descrição, e no final o Crowley põe uma nota e um link assim, né, que o Keron colocou aí para uma outra página, que é Os Mistérios de Ial, que é exatamente isso aqui, Ial, né, ou Ísis, Apófis e Osíris. Aí, nossa, isso você Pronto, aí vai, a gente vai. Você vai ficar mais 10 anos falando, né? E daí o que acontece? Crowley estabelece, quando ele coloca ali abrahadabra, ele também coloca que existe um mistério. Se você vê nesse texto que tem ali do livro da lei, do Magic, que eu coloquei o link, nesse texto o Crowley coloca assim, tá no texto: associada ao grau de adeptos exemptos e o seu simbolismo, de 7 igual a 4. Desde os planos inferiores, apenas um Magister Temple poderá compreendê-la inteiramente, porque essa carta possui muitos mistérios, e entre eles o abrahadabra, para a gente fazer essa associação, ele vai ser o pentagrama no microcosmo e o hexagrama no macrocosmo. Ou seja, né, se você pegar o esquema de graus da Golden Dawn, ele começava de 1 a 10 e de 10 para 1. Então, quando você chegava lá, começava em Keter, era 1 igual a 10, depois 2 igual a 9, 3 igual a 8 e assim por diante. E de baixo para cima, 10 igual a 1, 9 igual a 2, 8 igual a 3, 7 igual a 4 e assim por diante. Então, quando Crowley dá essa numeração, né, 5 igual a 6, ele está se referindo a Sefirah Tiferet. Deixa eu só colocar a imagem para o pessoal só visualizar rapidinho, né? Deixa eu pôr aqui. Então tá aqui, ó. Então é Geburah, né? 5 igual a 6 e aqui 4 igual a 7, né? E aqui embaixo 6 igual a 5, né, em Tiferet. Então, quando Crowley faz essa associação, ele está dizendo, né, que a fórmula de 5 igual a 6, ela vai ser a forma de uma operação solar, enquanto que 6 igual a 5, uma operação marcial. São trabalhos diferentes a serem executados nesses graus dentro de uma ordem iniciática.
Sendo que o primeiro caso é dissolver o microcosmo no macrocosmo, é transcender o humano no transcendente. E no segundo, você vai separar uma força específica, daí nós vamos para aquele conceito da magia sexual que Crowley coloca ali no seu tarô, né? Então ele faz todas essas referências aí. Então tem muita coisa para se citar. E outra coisa que Crowley coloca, para encerrar, é que se você observar na imagem da carta, você vai ver que a figura da carruagem, né, o cavaleiro, ele está com uma armadura completa. Né? E isso tem a ver, inclusive eu coloco lá no Templo Vivente, com o contexto da cegueira externa, né? Então Jung dizia, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Por que você coloca, sendo Câncer, um signo ligado ao emocional, por que Crowley colocou ali essa imagem dentro de uma armadura? Porque vai lembrar a armadura do próprio caranguejo, né? Aquela carapaça dura. Só que se você tira a carapaça do caranguejo, dentro ele é mole, né? E você quebra lá a casca dele e toca naquela carne mole, ele morre, né? O pessoal que está acostumado a comer caranguejo sabe disso, né? Então, do ponto de vista oracular, ela pode inclusive representar uma fragilidade emocional, que você está colocando aquela armadura para não se expor perante os outros, né? Um exemplo disso é aquela pessoa que você pergunta, e aí, Wagner, como é que você está? Não, estou bem, tá tudo legal, né? Só que no fundo você está destruído. Então, ele é também a forma de você se proteger, né? Então, são simbolismos associados a essa carta, né? E você me deu uma carta assim que, nossa, dá para a gente ficar falando até 9 horas da noite sem esgotar o tema dela. Estamos desde a segunda-feira, não é essa outra falando e é sem parar. Mas, ó, nosso tempo realmente, a gente não tem mais, infelizmente, mas assim, eu queria te dizer que a gente ficaria aqui horas te ouvindo, o pessoal tá amando aqui tudo que você trouxe, mas eu queria te pedir uma última coisa, Frater. Claro. Quem quiser saber mais sobre o tarô de Thoth, encontrar você, te seguir, saber onde você dá aula sobre, né, sobre o tarô de Thoth. Inclusive, gente, olha, ele tem os livros aqui do tarô de Thoth, que é o Tarô, o Templo Vivente. Mas eu queria também, antes de te falar, que eu trouxe um livro aqui para te mostrar, que eu tenho muito carinho, né? Olha. Que é esse livro aqui, que é de um curso teu, enfim, que você trouxe. Ele está com dedicatória, eu tenho muito carinho por esse livro, não solto ele por nada, mas foi o curso que eu fiz com você na época que me despertou para o Scrying. Então, assim, eu tenho até hoje, tenho muito carinho, e queria dizer assim, gente, o material que o Goya, né, o Frater Goya, tem, né, em livros é valiosíssimo, é muito, muito rico, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, além dele falar aqui dos cursos, onde ele, das escolas onde ele dá aula, do curso que ele dá, eu quero que vocês também procurem os livros dele, que sem dúvida você vai crescer e enfim, descobrir um universo, como a gente fez hoje. Como a gente te acha, Frater? Então, para o pessoal que quiser me encontrar, vai lá, por exemplo, no Instagram, FR Goya, Twitter também, YouTube também, né? E Facebook idem. Então, eu sou uma pessoa bem de rede social, eu estou em todas as mídias aí, as principais, pelo menos, né? E você sempre vai ter alguma novidade lá. E atualmente, assim, quem representa os meus cursos é o Espaço Merkabah. Então, a exceção no momento agora, pela pandemia, eu não estou fazendo em lugar nenhum ao vivo, né? Eu tive presencial. Já o privilégio de fazer, né, contigo ao vivo, presencial. Inclusive, esse curso que você fez,
e o curso que você fez da bola de cristal, da Visões na Bola de Cristal, eu me lembro que você foi, para quem não sabe, aí vocês estão assistindo, ele foi um dos alunos mais aplicados e que se dedicou. Depois do curso, inclusive, quando foi fazer o TOT, o Weiner veio com perguntas e práticas e diários que ele tinha feito a partir do curso de bola de cristal, né? Não, eu vou fazer porque eu estou fazendo isso, estou com dúvida naquilo. Então, eu me lembro bem disso, né? E assim, então eu estou fazendo os cursos hoje 100% online, pelo menos até a gente sair da pandemia, né? Ontem eu tomei a primeira dose lá da vacina. Parabéns. Graças a Deus, aí, né? Todo mundo aí aproveite, vacine-se, proteja você e proteja os seus, né? Preservem-se. Isso tudo a despeito das suas crenças políticas e religiosas não custa, né? Não vai matar ninguém, ao contrário, vai ajudar. Então, o Espaço Merkaba tem exclusividade atualmente em todos os meus cursos online. Tá? Quem quiser pode falar com a Sam. No Instagram o @Espaço Merkaba, né? É fácil de achar. E a Sam pode deixar, eu vou pedir para o pessoal. Gente, eu vou colocar um arrasta para cima. Com o contato direto, né, lá com a Samantha lá do Espaço Merkaba. Quem quiser também entrar em contato, só vai arrastar e já vai falar direto com ela para garantir seu lugar na aula do Frater. Inclusive amanhã nós temos o 3º módulo do Tarô de Tote, né, versão 2021. Tá ali embaixo o link, né? E a Sam gerencia para mim, então eu não sei nem os preços, nada, porque eu tenho que ficar focado no conteúdo, porque senão eu não dou conta, né? O pessoal me escreve, pô, como que vai falar? Fala com a Sam. Eu já passo direto, porque a gente tem uma dupla que funciona muito bem nesse sentido, né? E até eu fiquei sabendo esses dias que o pessoal estava pirateando meus cursos e vendendo por fora, né? Então, assim, se você fez um curso que não foi a Sam que te passou, com certeza é um curso Talibã, né? E aí você não vai ter, por exemplo, o grupo do WhatsApp que a gente dá orientação, né? Nós temos todo um suporte aí para os cursos, né? Então, fica a dica aí para o pessoal, né? Então, me acha em tudo que é rede social. A página do Círculo é cih.org.br, que é o lado voltado para a magia, de quem quer brincar de capa e espada, né? E eu faço Zorro da gente, o lado Jedi. E daí, né, os cursos passam, a gente tem um cardápio imenso aí, o pessoal pode também ter informações e tudo mais. E recentemente você fez também, né, o de Salmos, né? Os de Salmos bíblicos também, esse foi bem legal. Sim, a gente fez, inclusive eu estou conversando com a Sam para a gente ver mais. A Samantha tem um projeto chamado Eu Alimento, um projeto belíssimo de ajudar as pessoas que estão passando necessidade agora no período da pandemia. Então, se você puder ajudar, tem a página no Instagram, Eu Alimento, tá? E pode fazer ali uma doação. E para ajudar a fortalecer esse trabalho, eu fiz essa workshop com os Salmos, né, dos Salmos bíblicos, e nós reunimos, se não me engano, 40 cestas básicas para ajudar 40 famílias. É um número cabalístico esse aí. E então, toda iniciativa que for para ajudar alguém, a gente vai abraçar e vai fazer, né? Eu acho que faz parte da nossa contribuição social aí, né? Como eu sempre digo, né? Use a magia para mudar o seu mundo, né? Faça da sua evolução pessoal a evolução do seu mundo. Isso é essencial. E mais uma vez, sabe, Weiner, eu queria agradecer aqui a disponibilidade, o tempo, o estouro de tempo, né, para apresentar, e agradecer, né, toda essa disponibilidade e dizer aí para os alunos, né, nunca cansem de estudar, né, nós somos professores, não somos profetas, né, e às vezes a gente erra, mas a gente erra tentando acertar,
Então, sim, eu tenho certeza que ninguém erra por opção. Então, meu professor ensinou um troço errado. Às vezes ele se confundiu na hora. Quantas vezes ao vivo eu vou explicar um troço, aí o pessoal, Goya, você está falando de outra coisa. E daí eu volto e arrumo. Então, seu professor também é humano, seu professor também aprende, né? E se ele errou, foi tentando acertar, e não é criticando ou menosprezando o caminhar dele que você vai chegar em algum lugar, né? Eu até sempre digo isso em relação à magia e à religião. Muitas pessoas assim dizem, eu era católico, deixei, daí virei espírita, deixei porque parou de me atender, virei Rosa Cruz da Morte, deixei, agora eu estou aqui. Não tá. O objetivo, por exemplo, do círculo não é tirar ninguém da igreja, é você fazer um cristão melhor, um bandista melhor, um espírita melhor. Nós não estamos competindo com ninguém, né? Nós estamos acrescentando. Então, a ideia é essa. Então, se o seu professor, né, se eu cometi algum erro, foi tentando acertar. E eu tenho certeza que se o Weiner cometeu ou comete algum erro, é tentando acertar, e ao invés de você, de repente, dizer, o Goya errou, né? Me chama ali no privado e diz, Goya, lembra que você falou um troço assim? Eu percebi que tem uma outra informação, você pode me ajudar? Porque eu acho que a gente vai aprender com isso e vai crescer. Né? Sempre, então, sempre. É um recado a todos os alunos, assim, perceberem que somos humanos e que estamos, como eles, em crescimento. E tem sempre alguém lembrando a gente que a gente também é mortal. Memento mori, memento mori. Memento mori. Maravilha. E quero te agradecer. Está com retorno aqui, viu? Quero te agradecer porque você veio aqui, mostrou a tua grandeza, mostrou o teu poder pessoal. E me sento na tua sala de aula com toda a alegria do mundo. Trago muito da tua luz, né? Também comigo e com os meus, que são também nossos. Você sabe disso. Tenho uma admiração profunda pelo grande magista, professor, tarólogo que você é. E sim, onde você estiver, eu sou o primeiro a dizer que você é brilhante, você é imenso, e o teu trabalho faz com que o tarô seja realmente imortal. E mais do que isso, né, a tua presença aqui é uma grande honra para mim, é uma força que eu tenho certeza que o meu esforço, né, com erros e acertos, é mostrar para as pessoas que o tarô é muito maior do que a gente alcança, concebe, né? E você faz isso brilhantemente. Você mostra o tamanho do potencial, né, da humanidade em conceber isso, mas o tamanho também de onde a gente pode trazer isso, indo para outros planos e voltando para trazer boas notícias de lá. Então, você é um portador aí. Eu acho que você aí está entre esses grandes magos do tarô que, com certeza, fazem desse livro serem ainda mais importantes na construção de uma humanidade mais consciente. Né? Então, muito obrigado de todo o coração por tratar esses seguidores aqui com tanto carinho, com tanta atenção. A limitação do tempo é uma coisa técnica, né? Mas seja sempre muito bem-vindo ao meu canal, ao meu Instagram, à vida, à minha audiência. E eu desejo que cada um deles também, assim como eu, sigam você e também tenham a oportunidade de sentar na tua sala de aula. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Eu não tenho nem palavra para agradecer aí os elogios, né? Foi muito... são palavras que nos deixam aí comovidos e mudos, né? Então, é aquilo que, como diz a Golden Dawn, aquilo que apenas o silêncio pode expressar, né?
Então, eu agradeço mais uma vez e me coloco à disposição tua e dos teus alunos para qualquer momento a gente poder esclarecer, poder somar esforços, né? E vamos seguindo a vida, né? Assim Muito obrigado, um grande beijo para você, para os teus, né? Muito carinho e é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado a você também, pessoal, que, né, vocês assim que trataram com tanto carinho, com tanta amorosidade o meu convidado, tá bom? E vocês puderam ver o tamanho dele. Isso é muito importante. E mais ainda, né? Eu tenho certeza que mudou a vida de vocês em relação à carruagem e à vida e a como a gente enxerga o tarô. Muito obrigado pela presença e pelo carinho de todos vocês, pelos likes. Né? Sigam o Goya, vocês já sabem, é para a vida. Muito obrigado, galera. Obrigado, Frater. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.